Então, é claro que as ciências humanas e sociais, né, os teorias, os paradigmas foram construídos em cima de causalidades sociais. Né? Por isso que no livro eu tento trazer modelos de fora, inclusive, não só das ciências sociais, mas de fora das próprias ciências humanas. Né? Então, no primeiro capítulo, eu apresento ali alguns desses conceitos que você traz, que são conceitos do campo da cibernética clássica, né, ali dos anos 40, mas que foi composta também por outras, enfim, teorias das ciências do caos, da geometria fractal, que compõem aí o que a gente chama de paradigma de sistemas, né, ou paradigmas de sistemas dinâmicos. E aí a gente pode tratar, digamos assim, com a mesma linguagem, tanto do comportamento humano, né, dos usuários da internet, quanto do comportamento não humano, que são esses algoritmos que realizam várias das escolhas e das ações que ocorrem hoje, embora nós, como usuários leigos, tenhamos uma dificuldade de enxergar essa agência técnica, porque ela fica escondida, né? Ela fica escondida da gente atrás da tela. Então, o capítulo 2, principalmente do livro, busca visibilizar essa agência algorítmica, essa agência não humana. Então, o feedback positivo, negativo e o runaway são conceitos da cibernética clássica, né? E aí eu trabalho muito através de um autor que foi antropólogo também, que é o Gregory Bateson, que é realmente o centro ali do livro. Inclusive, a Albu já traduziu, já está para sair ali uma tradução de um livro importante do Bateson esse ano ainda. Então, o que é o feedback positivo? Né, que a gente pode igualar aí ao viés de confirmação. É quando o sistema, e aí pode ser uma máquina, mas pode ser uma pessoa também, um animal, né, ele está num contexto em que ele tende a reforçar a tendência, o comportamento, o modo de pensar que ele já tem. Né? Então, o feedback positivo ele vai reforçando, é o que a gente chama de viés de confirmação, por exemplo, na internet, que é o viés técnico da maioria dos algoritmos que a gente tem hoje, né? Porque eles são feitos para segmentar, digamos assim, a rede num padrão homofílico, que significa juntar igual com igual. Né? É claro que isso não foi construído para a política, né? Isso foi construído a partir de um modelo de negócios de anúncios microdirecionados, você criar nichos, né, de mercado, de clientes para estar levando, né, vendendo a atenção desses usuários para anunciantes, mas na medida em que a política também começa a passar por essa mesma infraestrutura, a gente começa a ter os usos, digamos assim, de má fé até, né, de certos grupos políticos que aprendem a usar esse ambiente a seu favor, né, que é o caso do bolsonarismo da extrema-direita de modo geral. E o feedback negativo seria a tendência a se contrapor ao comportamento que você já está atuando. Então, uma democracia saudável, por exemplo, ela tem que ter os dois. Ela tem que ter feedback positivo para estar criando interesses, grupos de interesse, coisas assim, mas ela também tem que ter o feedback negativo, ou seja, ela tem que colocar, por exemplo, opiniões opostas em contraponto, em diálogo, uma com a outra. Ela não pode ser um ambiente de mídia, uma esfera pública segmentada demais, porque aí as pessoas não estão conversando. Né? E um dos argumentos do livro é que esse viés técnico das plataformas ele potencializa essa segmentação a ponto de haver, em casos extremos, como a gente tem visto, uma segmentação da esfera pública em espaços opostos e invertidos. Por isso que o livro se chama O Mundo do Avesso, né? Seria para delimitar esses casos extremos, como a gente viu aí no 8 de janeiro, né? Que são pessoas que estão no extremo do extremo da extrema-direita e que vivem hoje num mundo completamente separado da esfera pública que a gente habita. E ele não só é separado, paralelo, mas ele é, de fato, um mundo invertido. Né? E hoje a gente vê essa esfera pública de extrema-direita se consolidando cada vez mais através das mídias alternativas, dos canais alternativos, como um contraponto, né, completo ao que a gente vê na mídia onde a gente está. Né, que é a mídia mainstream, a mídia de esquerda, a mídia progressista. Né? Então, o problema disso, né, e aí entra a questão do runaway, é que em ambientes onde você só tem feedback positivo, o sistema sociotécnico vai se desestabilizando, ele vai saindo do ponto de equilíbrio e ele pode levar a um comportamento de escalamento descontrolado daquele mesmo comportamento, que pode levar a um comportamento suicidário. Né? Então, os dois exemplos que eu trago históricos mais clássicos disso é o fascismo, por um lado, né, que foi um processo de runaway desse tipo, que levou ao suicídio, digamos assim, da própria sociedade alemã, no final das contas, e também certas seitas, né, que seriam um exemplo disso internamente às sociedades. Né? Essas seitas suicidárias também
como a do Jim Jones, enfim, essas outras que são casos extremos, e o receio é que isso possa estar sendo potencializado em alguns casos por essa infraestrutura técnica também.